Dia, pessoal. Bom dia. Live surpresa, uma hora dessa. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Carla? Bom dia. Vamos ver quem já tá acordado. Maravilha. Bom dia, bom dia. Maravilha, pessoal. Acredito que hoje o nosso público na live será um pouco menor, porque quem está acompanhando ontem no meu feed, eu coloquei que ia ter a live, mas não falei o horário, né? Na realidade, eu estou participando de um curso, a Karen está aqui junto, né, Karen? Nós estamos participando de um curso aqui em Londrina, aqui na sede do Instituto. Eu estou gravando aqui no nosso estúdio, aqui no Instituto Salgado. Um curso com o professor Philippe Villeneuve, que é o criador da PNS, com um curso que é o curso Postura e Emoção. E então, devido a isso, no horário da 1h15, que normalmente faço a live, nós vamos estar em reunião. Eu, o professor Felipe, o Afonso, junto com o pessoal lá da França, para a gente definir o que a gente vai fazer de pesquisas em relação à PNS para esse próximo ciclo aí agora, segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem. Então, eu tenho uma reunião hoje, 1h. Então, será essa reunião da parte científica, então por isso que eu estou fazendo esta live agora. Mas ela vai ficar salva 24 horas, então quem não conseguir entrar agora vai poder assistir depois. Tudo bem, Gregory? Como é que estão as coisas? Maravilha. Tá pronta para vir já, Karen? Daqui a pouco, hein? Daqui 1h já começa o curso. Muito bem. Pessoal, no embalo, né, de estar aqui no curso do Postura e Emoção, eu trago para vocês, então, nessa live, uma característica muito importante que eu compreendi ela nos últimos... Desde 2010, na verdade, desde 2007. Eu comecei fazendo o curso de Podoposturologia, né, lá em 2003, 2004. Comecei a compreender, depois de 2007 eu fiz uns estágios na França. E aí acabou que eu vim caracterizando para mim a grande diferença que a gente tem entre o que a gente chama de regulação postural e o que a gente chama de correção postural. São duas coisas diferentes que se complementam, tá? Mas que a gente precisa saber entender a diferença entre elas. Ô, Grego, esse curso tá massa. O Postura e Emoção tá muito legal. A Karen tá fazendo aqui também. Coloca aí, Karen, o que você achou? Mas tá demais. Não dá para perder. Quem faz a PNS é uma ferramenta que vai te ajudar muito depois. É muito legal, muito legal. Maravilha. Então, pessoal, qual que é a diferença, né, ou quais são as características que a gente tem de correção postural e de regulação postural? Muda a concepção, né, cara? Muda, tá? E também está dentro disso que eu vou falar de regulação postural. Nós já chegamos lá na parte da emoção, já vou falar algumas coisas. A gente já trabalha algumas coisas na PNS normal, né? Vamos dizer assim, no segundo ano, mas tem esse que é uma outra abordagem de tratamento. Então, vamos lá. Pessoal, correção postural e regulação. Quando a gente olha definições de correção postural, tá? Ou definição de postura, a gente vai ver que está tudo ligado assim. É o alinhamento do corpo que permite uma melhor biomecânica. É o melhor alinhamento que faz com que tenha um menor gasto energético. É a eficiência fisiológica e biomecânica máxima perante o melhor alinhamento. Então, sempre está ligado à correção postural, né? A postura, né? Quando a gente vê a definição da postura, né?
está ligado com o alinhamento corporal e que isso vai ter seus benefícios por fazer menos esforço, né, ter menos sobrecarga sobre os tecidos e com isso vai ter melhor eficiência e menor gasto energético. Então, de uma certa forma, vai ser melhor para a gente. Ok. Então, a gente tem que parar e pensar assim. Essas definições elas estão ligadas muito à parte estrutural, à parte de fora, né? Assim, olhar e ver o paciente bem alinhado, tá? Agora, a gente tem que se perguntar. Uma pessoa que está toda torta, né? Então, assim, né? Se eu sentar reto, eu estou assim, ok? Eu estou sentado mais para frente aqui, por causa da posição do computador, beleza. Mas para quem senta normalmente, né? Curvado, para quem está lá com a postura e fica com a postura assim, a pessoa não pensa para ficar desse jeito. Ou seja, essa postura, ela nada mais é do que um produto final do que está acontecendo com ela. Tá? E a gente tem que entender que o que está acontecendo com ela, que vai gerar esse produto final, que é a alteração da postura, passa pela regulação de vários sistemas. Tá? Desde as entradas sensoriais, né, da função lá dos pés, dos olhos, da boca, do vestíbulo, tá? Da parte visceral, da parte emocional, tá? Todos esses sistemas fazem parte de um sistema de regulação da postura. Aí, a gente então tem que fazer essa diferenciação. Então, o que é postura e o que Pierre-Marie Gagé, nos anos 70, falou sobre o que é posturologia clínica. Onde posturologia, né, a gente tem várias pessoas aí hoje falando de posturologia e tudo se encaixa nesse mesmo quadro. A gente tem a característica, né, a definição de posturologia clínica por Pierre-Marie Gagé, sendo o estudo dos diversos sistemas de regulação postural, de regulação, onde ele utiliza os olhos, o ouvido interno, a propriocepção e a viscerocepção. Ele não fala de boca, ele não fala de emoção, ele não fala, mas isso ele falou lá nos anos 70, tá? Essa definição é nos anos 70. Então lá ele usa os olhos, o ouvido, a propriocepção, a viscerocepção, para fazer a regulação do indivíduo em pé, da estabilidade do indivíduo, tá? E da sua localização, da sua percepção de localização no espaço onde ele vive. Então, a gente tem sistemas que estão dentro do nosso corpo, que recebem informações externas e que recebem informações internas. Então, essas entradas sensoriais, né, elas são somente uma porta de captura dessas informações. E aí, o que vai acontecer? O sistema nervoso vai interpretar isso, tá? E aí você vai fazer algumas alterações da sua posição corporal ou da sua função desses próprios sistemas para regular esses sistemas em função dessa informação inicial. Então, é um constante trabalho de feedback e feed-forward. Feedback e feed-forward. Então, você pega uma informação, ela vai ser interpretada e vai gerar um produto final. Este produto final leva uma informação, é uma nova informação, que vai ser interpretada e que vai ter um produto final. Que vai ser recebida, vai ser interpretada e ter um produto final. Então, essa é a grande característica da regulação postural. É mexer sobre as entradas do sistema, é mexer sobre os caminhos que levam essa informação sensorial, né? Essa informação que entrou pelos receptores e que está sendo mandada pelo sistema nervoso e que vai ser mandada para o sistema de saída, onde esse sistema de saída principalmente é o sistema músculo-esquelético, principalmente, tem vários. A gente tem essa linha de raciocínio o tempo todo, tá? Então, a gente tem uma diferenciação de que
A correção postural, ela só olha o produto final, tá? A correção postural, ela olha o produto final. Então, o paciente chega lá torto. Aí você vai fazer a avaliação. Se está curto, você alonga. Se está fraco, você fortalece. Ou seja, é pegar e olhar a estrutura do indivíduo e corrigir através dessa função. Isso, pessoal, a gente sabe que trabalha o sistema proprioceptivo. Alongar, fortalecer, isso trabalha o sistema proprioceptivo. Não que isso vai ter um resultado. Agora, se nesse meio tempo tem alguma alteração da regulação, o que vai acontecer com esse resultado seu da correção postural? Ela vai, primeiro, vai demorar para acontecer, e segundo, ela não vai durar no tempo. Porque eu faço a correção. Se eu tenho uma interferência, a hora que eu parar de fazer a correção, essa interferência vai se sobressair. E aí os sinais, os sintomas voltam. Então, assim, coisa clássica. Eu já dei aula de Pilates, então eu sei como é que funcionava. Era assim, o aluno vinha fazendo bonitinho lá, suas 2, 3 vezes por semana, e ele vinha, postura melhorando, postura melhorando, postura melhorando. Aí, de repente, ele tinha algum imprevisto que ele ficava um tempo sem vir. Ele entrava de férias, janeiro, fevereiro, e o cara, vazava, não queria saber. Tem um monte de paciente assim, tem um monte de aluno assim. Aí, o que você faz? O cara vem ganhando. Naquele momento, ele para. E aí o que acontece? O simples fato dele viver as atividades de vida diária não é suficiente, na verdade seria suficiente para manter o que ele ganhou. Porque a gente não usa peso extremo a ponto de perder tipo um trabalho de hipertrofia numa academia. Então a própria atividade de vida diária seria suficiente para ele manter o que ele ganhou durante esse período, né? Esse que ele ganhou, ele parou. Agora o que acontece? Se ele volta com os sintomas, né? Se ele volta com a postura de antes, quer dizer o quê? Que tem alguma coisa que está interferindo. Então, esta interferência sobre esse produto final, ela está ligada à regulação. Então, essa regulação é sempre eu falo assim, é perguntar um porquê a mais. A pessoa fala assim, por que a pessoa ela tem o peito, né, para dentro? Por que ela tem uma cifose aumentada? Ela tem uma cifose aumentada porque esses músculos estão encurtados, né, estão aumentados de tônus. Aí você pergunta, ok, por que isso aqui está aumentado de tônus? Isso está aumentado de tônus porque ele tem, aí você vai encontrar talvez a possível causa de onde isso está vindo. Então, por exemplo, isso pode estar vindo da onde? Do sistema podal, tá? Essas alterações. Então, por exemplo, se você tem lá no teu retropé, lá no calcâneo você desenvolve por N fatores, né, um esporão, né, uma dor na sola do pé. O que você vai fazer? Você vai ficar apoiando o pé, vai ter dor? Não, você vai deslocar teu peso para frente. Quando você desloca teu peso para frente, você empurra teu quadril para frente e aí é natural que você faça a cifose para compensar. Ou seja, a cifose é devido, né? Por que tem a cifose? Porque ele tem uma anteriorização de pelve. Mas por que ele tem anteriorização de pelve? Porque ele tem um processo nociceptivo no tornozelo, no calcâneo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que eliminar esse processo nociceptivo do calcâneo. Essa é a regulação, eu estou regulando lá. Aí você fala, por que ele tem uma nocicepção no calcâneo? Foi porque ele caiu, bateu o pé, foi porque ele foi para a praia e aí ele andou demais na areia e não tinha, né, essa condição. Aí ele sobrecarregou, gerou a nocicepção. Aí nós vamos começar a encontrar os porquês. E isso é trabalhar quem? A regulação postural. A mesma coisa acontece, por exemplo, num desvio de oculomotricidade. Se eu tenho um olho, e por exemplo, esse olho meu aqui, ele não consegue vir para dentro, né? Então você faz o teste, o olho não vem para dentro, está com déficit de convergência. Beleza. Como é que eu faço para esse olho se equilibrar em relação a esse vir para dentro? É só eu rodar a cabeça para um lado.
Então, você está vendo que o olho vem para dentro? Então, se ele tem um déficit de convergência, pode ser que ele faça isso aqui. Mas ninguém fica andando assim. O que a pessoa faz? Ela torce o tronco aqui, ó, para manter a visão para frente. O tronco está torto aqui, depois ele vai compensar a pelve. E aí isso vai virar uma escoliose. Aí vai, por que tem escoliose? Ah, porque está curto aqui, tá... Mas o problema está onde? Está na regulação postural dentro da oculomotricidade. Se você tem um problema, por exemplo, visceral, vamos pegar um quadro agudo para entender melhor. Mulheres que estão, né, no período pré-menstrual e no período menstrual, como é que elas ficam? Elas ficam mais encolhidas ou elas ficam mais abertas? Ficam mais encolhidas. Então, existe uma adaptação da postura perante uma determinada situação. Como a gente sabe que as vísceras são uma entrada sensorial, elas também vão se adaptar. Agora, imagina, uma mulher que tem está no período pré-menstrual, que tem suas cólicas, o que ela faz? Ela se fecha, não é? Agora, se você está com cólica intestinal, como é que você faz? Você se fecha também. Agora, imagina uma pessoa que tem uma constipação crônica. Ela também vai se fechar. Então, a cifose que ela possa vir a ter pode estar vindo por causa de uma alteração intestinal dela. Que você vai ter que regular essa parte intestinal, que vai estar ligado à parte da microbiota, que vai estar ligado com o sistema neurovegetativo, né, o sistema nervoso autônomo, vai estar ligado com um monte de coisa. Isso é regular a postura. Outra, emoção. Aonde que a emoção entra? Tá? Se a pessoa lá é muito tímida, você faz o quê? Você se fecha. Tá? Então, isso é uma alteração da emoção. Aí chega lá um adolescente extremamente tímido para você, ou um adolescente que tem uma carga em casa emocional muito grande, ele pode até ficar muito bem lá na tua clínica. A hora que ele chega em casa, o que acontece? Ele vai fechar. Então, se a gente não trabalhar esse contexto todo, a gente não consegue fazer o produto final da correção postural mantendo o tempo. Então, a grande diferença que a gente tem é, eu vou fazer a regulação para que eu consiga fazer a correção ser mais rápida e mais duradoura. Ou seja, quando o cara parar de fazer as técnicas de correção postural, isso dure no tempo. Porque, pessoal, as minhas atividades de vida diária, elas usam, né? Elas mantêm os meus músculos na necessidade que eu tenho para aquele dia a dia. Então, se eu faço uma técnica de correção postural, RPG, Pilates, GDS, cadeias musculares, iso-stretching, o que você quiser, qualquer técnica de correção postural, que vá fazer alongamento, fortalecimento, movimento, com um pouco de propriocepção, tudo isso vai melhorar o teu indivíduo. E só aqueles exercícios, sem precisar ficar usando muito peso, vai fazer com que você tenha condição muscular de se manter naquela característica. Tudo bem? Agora, se eu tenho alguma alteração no sistema que interfere, o que vai acontecer? A hora que eu parar de fazer essa correção, de manter essa melhora, esse sistema vai sobressair e vai acontecer o quê? Você vai derrubar de novo. Você vai entrar no padrão anterior que a gente tinha antes da regulação. Então, fazer a regulação desses sistemas permite com que teu corpo esteja livre do que a gente chama de parasitas posturais. Ele fica livre desses parasitas posturais para que você tenha uma boa correção e que isso perdure no tempo, tá? Então, a regulação sempre vai permitir com que a correção ela seja mais rápida e mais duradoura. Ela vai durar no tempo. Pessoal, se você tem uma pessoa que está há 20 anos desse jeito, ela já está com a condição dos músculos, né, dos ligamentos, da fáscia, característica para isso aqui. Quando você libera a regulação postural, você melhora um pouco, né? Porque parte disso é do tônus. Agora, para chegar no alinhamento que gera a biomecânica, a fisiologia, a eficiência mecânica máxima, você precisa da correção postural.
Então, o paciente vai fazer exercício, ele vai alongar, ele vai fortalecer, vai fazer RPG, vai fazer pilates, vai fazer GDS, vai fazer stretch, vai fazer cadeias de Léo Busquet, vai fazer um monte de coisa. Agora, para ele chegar nesse ponto limpo, para que você consiga fazer essa correção de forma rápida e de forma duradoura, você precisa estar livre de parasitas posturais. E aí você pode escolher a técnica que você vai fazer para liberar isso, tá? Hoje, ao meu ver, a técnica que melhor faz isso, mais direcionado e sem viés de ser o terapeuta que vai ficar procurando ou raciocinando muito para saber onde estão, é a PNS. Para quem está aqui que faz a PNS, eu não sei se concorda comigo. Mas a gente não tem o viés de ficar assim, sou eu que penso que eu tenho que procurar. Não, eu tenho a hierarquia que me dá isso. Entendeu? Eu procuro pela hierarquia, eu sei quais são os sistemas que eu preciso avaliar, eu procuro pela hierarquia deles e pronto. E aí eu vou corrigindo o que tem. Sem pensar, sem ter o viés do terapeuta ficar raciocinando o que quer. A gente raciocina perante o método, mas a gente não fica raciocinando e tendo o viés de poder esquecer alguma coisa da onde pode ter problema, de avaliar. Entendeu? Então, pessoal, essa grande característica da regulação postural, ela é primordial para que a gente consiga ter uma boa correção postural, tá? Então, dentro dessa característica, dentro desse contexto, procure no teu paciente as alterações, procure primeiro as alterações que fazem a regulação postural, para depois fazer a correção. Ah, Lisandro, mas eu só trabalho com pilates. Quando eu trabalho, eu tenho paciente que melhora e que mantém a melhora. Ok, esse paciente não tem parasitas posturais que são importantes no quadro dele. Mas e aquele seu paciente que melhora, parou de fazer o exercício, volta tudo? Se ele para uma semana o exercício, já volta tudo. Esse paciente tem parasita postural. Aí você tem que escolher uma técnica que vá fazer essa regulação. Tá? Aí você escolhe, ou você vai atrás, né, de fazer um curso para essa técnica, ou você manda para alguém que faça. Porque o que importa é o teu paciente. Tá? Você ficar fazendo sessões atrás de sessões, ele piora a volta, piora a volta, piora a volta, piora a volta. Essas recidivas é aquele, eu falo que é aquele ditado máximo, né? Que a gente escuta desde criança, que errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, assim, você fez uma coisa para o seu paciente, ele melhorou, mas voltou, aí você faz de novo, ele melhorou, mas voltou, quer dizer que tem alguma coisa aqui no começo, ou aqui no meio que não estão certas. Ou é suas técnicas que não estão atingindo a real causa e origem do problema, ou o teu paciente está fazendo alguma coisa aqui no meio que está interferindo. E aí você tem que saber identificar isso também e orientar ele. Mas se você está ficando nessa recidiva, é porque tem alguma coisa que não está funcionando. Se você numa temporada, você vai lá, tem um pedaço de terra, você planta milho, você vai colher o quê? Milho. Se na próxima safra você plantar milho, você vai colher milho. Se você na próxima safra plantar milho, você vai colher milho. Enquanto você não plantar algo diferente, você não vai colher nada diferente. Então, se teu paciente está recidivando o tempo todo, se ele está voltando com as alterações dele o tempo todo, e você está fazendo sempre a mesma coisa, você está faltando alguma coisa. Ou está faltando você usar uma técnica que trabalhe melhor a regulação postural, ou o teu paciente, nesse meio tempo, está acontecendo alguma coisa com ele. Tá? Se teu paciente tem lá um grande problema, vamos colocar o emocional. Se tem um grande problema emocional, enquanto não resolver esse emocional, você vai estar batendo em ferro frio, malhando em ferro frio. Porque você faz tudo isso aqui, só que aí ele tem esse componente emocional. Ou ele vai ressignificar esse componente emocional, ou ele não vai evoluir, ele não vai melhorar aquela postura. E, no mínimo, você tem que fazer ele entender isso. Porque senão quem passa de profissional ruim é você, né? Sou eu e é você. O paciente tem um problema emocional, em casa, por exemplo. Ele faz o tratamento, só que aí ele passa pelo problema emocional, ele volta para trás. Aí ele faz o tratamento, passa pelo problema emocional, volta para trás. Se você não deixar ele ciente disso, ele vai sair falando o quê por aí? Ah, eu vou lá no Lisandro, e aí assim, eu faço,
Aí melhora, mas volta. Sempre está voltando. Sempre volta. Eu vou, melhora, mas volta. Melhora, mas volta. Ou seja, dá a impressão de que você é um profissional que não está fazendo o que deve ser feito. Tá? Então, pessoal, a regulação ela é primordial em relação à correção. Porque a correção só olha o produto final. Então, tem uma frase do dia que eu vou postar no feed já para vocês compartilharem, tá? Marquem as pessoas que vocês queiram que vejam esse conteúdo. Essa live vai ficar por 24 horas. Mandem, né, para os seus amigos que estão que querem, né, que se interessam por esse assunto da regulação postural. Mandem lá para eles que vai ficar salvo nos stories por 24 horas. Beleza? E depois, pessoal, todas essas lives de sexta-feira, elas vão para o meu canal no YouTube, tá? Então, Lisandro Antônio Sessi, lá no YouTube. Já tem todas as lives salvas, elas estão lá. Beleza? Entra lá, se inscreve, ativa a notificação no canal no YouTube. Vocês ficam recebendo, toda vez que eu subir um vídeo lá, vocês acabam recebendo e a notificação de que entrou um vídeo novo. Beleza? Frase do dia: a regulação permite a correção ser mais rápida e duradoura. Então, a regulação permite que a correção seja mais rápida e duradoura. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Uma boa sexta-feira, bons últimos atendimentos aí. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.